A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs do canal Evangelismo Online. Meu nome é Adassa Santos, sou do estado de São Paulo. Gosto de me apresentar para os irmãos, pois todos os dias a palavra de Deus se renova, e almas que não conhecem a palavra de Deus e seus mistérios, podem confirmar a veracidade desses testemunhos através da prova viva que vive em nós, que é Cristo. Nesse vídeo eu vim contar para os irmãos sobre uma revelação em sonho que o Senhor Jesus me deu no meio do ano de 2021, e que no final do mesmo ano se cumpriu essa profecia. O motivo de eu começar a relatar essa revelação apenas agora, foi porque eu estava esperando a confirmação do nosso Senhor Jesus, porque não faço nada sem ser guiada pelo Espírito Santo, mesmo sendo uma revelação de alguns meses atrás. O Senhor só me autorizou a relatar agora, pois creio que esse é o momento para revelar o porquê dos acontecimentos recentes do nosso país e do mundo. Peço para os amados irmãos não se assustarem e nem se desesperarem, mas que continuem orando a cada dia, para que o Senhor Jesus possa nos dar forças para suportar as situações e os próximos acontecimentos que virão no decorrer de sua volta. Não se escandalizem, meus irmãos, e nem permitam que Satanás com seus dardos malignos os façam perder a sua fé em Cristo Jesus, pois o Senhor nos prometeu estar conosco até a consumação dos séculos, e que os seus filhos e filhas Ele nunca irá desamparar. Segundo Coríntios capítulo 1 versículos 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. No meio do ano de 2021, o Senhor Jesus me deu uma revelação em sonho. Nesse sonho, eu estava em uma casa juntamente com a minha família. Nós estávamos preocupados com a situação que a Terra se encontrava, pois nessa revelação, a Terra estava passando por uma nova variante da Covid, na qual se cumpriu no final do mesmo ano. Na revelação, a população estava muito desesperada, não comiam, não bebiam, e só se preocupavam com suas coisas materiais. Eles só se preocupavam com o que iria acontecer com os seus bens se caso eles morressem e quem ficaria com os seus bens. Em um passar de tempo, eu caminhei até a vidraça da sala da casa onde eu estava. Eu olhava para fora, e vi o céu rubro. Eu vi algumas pessoas em suas casas empacotando seus bens em caixas, pois algumas pessoas daquela vizinhança estavam se preparando para se mudarem, porque estavam com muito medo da nova possível variante, pois na época dessa revelação, ela não tinha se espalhado. Olhando para fora, eu também vi muitas pessoas saindo correndo para todos os lados. Uns guardavam seus carros em suas garagens, outros trancavam suas casas para que ninguém pudesse entrar, e outros gritavam desesperadamente nas ruas pedindo socorro, pois estavam completamente desesperados com o novo surto da gripe, e não tinham condições de se manterem seguros e protegidos. Porém, no decorrer dessa situação, eu via um grande e enorme elefante correndo no meio daquela multidão. Quando eu via aquele grande animal, eu percebi o seu desespero. Eu percebia o quanto aquele animal estava querendo que alguma pessoa parasse e prestasse atenção no que ele queria alertar. Porém, infelizmente as pessoas não ouviam, e a grande maioria só estavam preocupados com os seus bens materiais. Olhando aquele elefante correndo para todos os lados, eu comecei a me desesperar, pois eu sabia que aquele enorme animal estava querendo alertar para aquelas pessoas, que algo grande e destruidor estaria vindo sobre o nosso país, porque era isso que aquele animal representava, um grande perigo. Comecei a avisar aos meus parentes e meus entes queridos, porém infelizmente ninguém parava para me ouvir. Eu mostrava o elefante desesperado para todos, informando para eles de que aquele animal estava nos alertando que algo muito grande e terrível estava para acontecer, mas infelizmente todos estavam preocupados com seus bens materiais, e ninguém parava para escutar e nem olhar para fora. Voltei novamente à vidraça da casa onde estava, e eu olhava aquele animal grande e aflito correndo para todos os lados. Eu olhava para suas enormes patas, e via que quanto mais ele corria, mais molhadas e pesadas ficavam, até que em um momento 50% do seu corpo estava completamente molhado,
e nesse momento, o elefante, cansado de tentar alertar as pessoas sobre algo que estava por vir, desapareceu correndo entre a multidão. Após aquele grande animal desaparecer, começou a surgir mais e mais pessoas correndo no meio da rua, fugindo de uma onda gigante que se formava atrás deles. Eu olhava e via o quão terrível eram aquelas ondas e como elas entravam nas casas das pessoas e levavam os seus bens, que para eles eram mais preciosos que suas próprias vidas e das suas famílias. Eu via o quanto essas águas subiam e chegavam a 2 metros de altura, e que mesmo em tanta destruição, algumas pessoas não se importavam com o sofrimento do seu próximo e nem com a situação que estava acontecendo. Aquelas pessoas só se importavam apenas com a gripe, e o que seria morrer por causa dela, e quem ficariam com os seus bens materiais. Após aquelas ondas entrarem nos lares e entrar aonde eu estava, eu em um ato desesperador, tentei novamente avisar a todos que essas ondas era algo que aquele enorme elefante estava tentando avisar, e que era necessário que todos saíssem de seus lares, pois algo muito pior estava para acontecer. Mas infelizmente ninguém me ouvia, e nem ouvia a mensagem que Deus colocou simbolicamente através daquele grande animal. Após ver que ninguém me ouviria e que ninguém buscaria Deus por misericórdia, comecei a chorar por causa do amor de muitos ter se esfriado para com o seu próximo e com suas próprias vidas. Após isso, o Senhor me despertou. Meus amados irmãos, essa revelação em sonho foi algo que eu guardei no meu coração, na qual eu percebi a mensagem de alerta que Deus estava tentando trazer para o povo dessa nação chamada Brasil. Essas grandes ondas significavam que Deus permitiria grandes inundações no Brasil, e que tinha enviado seus profetas, seus servos e servas para avisar a população a buscar a Deus, porque ele estaria vindo com grande fúria devido aos seus atos pecaminosos e abomináveis aos olhos do Senhor. Deus, por sua misericórdia, me dizia que o grande elefante simbolizava a grande e pesada proporção que seria esses terríveis acontecimentos, e que também simbolizava os profetas, os seus servos e suas servas que desesperadamente estavam tentando alertar a todos que algo muito pior que a Covid estava por vir, e que era necessário voltar seus corações a Deus e buscar a sua presença, pois aquele mal Deus poderia repreender pela intercessão do povo. Mas infelizmente ninguém ouviu o que os seus servos e suas servas pregaram, relataram e profetizaram sobre esses acontecimentos. Muitos estavam apenas preocupados em seu próprio bem-estar financeiro, e não deram ouvidos ao que o Espírito Santo dizia nas igrejas através dos seus pequeninos. O Senhor me falou que essas chuvas e essas enchentes são devido ao pecado que o Brasil se entregou, que foi o falso evangelho e falsas doutrinas que a maior parte dos seus filhos se rebelaram contra Deus, porque não conseguiam dinheiro para realizarem seus desejos carnais e pecaminosos, se revoltaram contra o Senhor, porque pensaram que Deus não era Deus o suficiente para atender às suas necessidades, e por causa desses pensamentos malignos, o Senhor veio com esse juízo. Orei a Deus e pedi para Ele ter de misericórdia dos inocentes e dos seus filhos, e o Senhor me respondeu: Eu permitirei que essas inundações aconteçam até o tempo determinado. Até esse tempo, permitirei que as cortinas do céu estejam abertas e que águas escorram sobre a face da terra. Arrependam-se enquanto é tempo, pois é chegada a hora em que o Filho do Homem virá dar juízo sobre a terra, e a cada um segundo as suas obras. Eu orei a Deus pedindo uma palavra, e o Senhor Jesus através do seu Espírito Santo falou comigo na passagem que se encontra em Provérbios capítulo 30, versículos 1 até o 33. Peço para os irmãos meditarem nessa passagem, pois nela se fala da desobediência de uma geração amaldiçoada e totalmente impura, cujos olhos e seus pensamentos são levados pelo orgulho e a soberba. Nessa passagem podemos entender a fúria do Senhor com o povo da terra, e que tudo o que está acontecendo é por permissão divina, para que os povos, tribos, línguas e nações se arrependam dos seus maus caminhos, porque Jesus está voltando. E me disse mais o Senhor: Mudarei o percurso da natureza, e permitirei que muitos desastres e catástrofes naturais aconteçam nos 4 cantos da terra. Guardarei apenas os que temerem a minha palavra, e os que renunciarem a tudo por amor a mim, me aceitando como seu Salvador. Meus braços estariam abertos para eles. Serão dias de sofrimentos sobre os moradores da terra, porém aqueles que permanecerem em mim, eu permanecerei neles,
porque eu cuido dos meus filhinhos e não deixarei faltar em suas casas, e a não baixarem a guarda sobre as suas vidas. O povo da terra, cada dia que se passa, está perdendo o amor à minha palavra e ao próximo. Muitos estão morrendo porque não está tendo orações de intercessões. As pessoas estão preocupadas com seus bens materiais e pessoais, não estão mais padecendo pelas almas, estão confundindo a minha graça com dinheiro e prosperidade. Muitas coisas desta presente era está acontecendo, porque a maioria que se dizem ser o meu povo está parando de orar uns pelos outros. Violência, morte, fome, pestes, pragas, todas essas coisas estão a cada dia se espalhando, porque o homem está dando legalidade para Satanás entrar em seus corações para pensar nas riquezas desse mundo, e não para as riquezas celestiais nas quais eu estou preparando para os meus escolhidos. O amor de muitos a cada dia vem se esfriando, e com isso Satanás a cada dia vem ganhando mais território. É triste e lamentável, pois o ser humano que eu criei e mais amei está perecendo pelos seus próprios caminhos e pelas suas próprias escolhas. Estão ignorando a minha palavra e os meus mandamentos. Distorcem a minha palavra para justificarem seus prazeres pecaminosos. Dias vêm que trarei mais juízos sobre a face da terra, e muitos estarão dormindo e desapercebidos, mas aqueles que perseverarem chegarão até o fim. Eis que venho sem demora. Guardas o que tens para que ninguém tome a tua coroa. O Senhor Jesus também me mostrou em visões que muitas catástrofes naturais irão acontecer. Jesus me mostrava prédios sendo bombardeados, vulcões entrando em erupção e invadindo muitas cidades e consumindo quase toda a população. Eu via também muitos acidentes aéreos, e toda a população da Terra em completo desespero. Meus irmãos e minhas irmãs, essas revelações não são para assustá-los, e sim para que os irmãos venham a ter mais amor ao próximo intercedendo por eles, e mais temor à palavra de Deus, porque todas essas coisas são inevitáveis, porque é a palavra de Deus se cumprindo, e o juízo do Senhor Jesus se aproximando. Temos que manter a esperança no Senhor, pois qualquer tribulação que passamos nessa terra, não há de se comparar com a glória que será a nós revelada. O Senhor Jesus está exortando eu e a você a buscarmos pelas almas, e conclamar o Evangelho, pois muitos irão morrer nesses anos que se aproximam, muito mais que as mortes anuais e que o vírus levou para si. Muitos do seu povo o Senhor Jesus também pegará para si, e é necessário que todos os dias nós nos examinemos a si mesmos e nos santifiquemos a cada dia, para que quando chegar o nosso momento não haja condenação eterna, e sim vida eterna. Não é difícil agradar a Deus. É Satanás quem faz ficar difícil colocando as nossas almas a prêmio. Por isso que temos que matar a nossa própria carne orando, jejuando e lendo a santa palavra de Deus, pois a palavra de Deus é o pão que nos dá a vida, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, e só assim teremos forças para lutar contra as astutas ciladas de Satanás e seremos vitoriosos. Vamos a cada dia, meus amados irmãos, buscar ao Senhor com amor e perseverança, pois Ele nos prometeu a nunca nos desamparar, e sempre nos dará forças para vencer o mal no seu nome e no seu sangue, pois em Jesus somos mais que vencedores. Não se apavorem sobre o que está por vir, mas se preocupe com a salvação dos irmãos e do seu próximo. Leve a palavra de Deus com amor e com fervor, para que assim não ache falta na balança de Deus, quando for a nossa vez de prestar contas das nossas obras para com Ele, porque só assim seremos aprovados para morar eternamente com o nosso Redentor e Salvador Jesus Cristo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, e quando Deus assim permitir, estarei compartilhando mais experiências com os amados irmãos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém.